Paz e graça, meus irmãos, Shalom. Hoje eu quero falar um assunto relacionado a Hades, seio de Abraão, mais conhecido como paraíso, e um pouquinho do abismo, e também relacionado à ressurreição de Lázaro. O que ela nos traz ali, né? Claro, ela traz várias revelações, mas eu vou apenas tipificar em uma. Assim como Jesus anunciou que ia rasgar o véu, nascendo pela Virgem Maria, em que a sua obra foi de dentro para fora, Maria ainda virgem, ainda selada com o véu, e Jesus rompe, né, no nascer. Isso é maravilhoso. E então, isso é uma tipologia, né? Ele avisou que ia rasgar o véu, e o véu se rasgou. Então vamos lá, uma mensagem. Depois eu vou mostrar aqui um desenho, para vocês entenderem ali na dimensão ali do abismo, do Hades e do lugar do tormento. Bom, então Jesus podia clamar. Aqueles 4 dias de oração e de grande batalha acabaram. Lázaro teria que deixar os seus novos irmãos do Hades. Todos os mortos, os justos, os ímpios, estavam sob cadeias da morte. E somente Cristo podia rompê-las quando as chaves da morte lhe foram entregues ainda na cruz, quando ele consumou a sua obra. Colossenses 2,15. O problema não era somente a morte. O Hades era também uma grande prisão. Vemos na Bíblia ele como inferno, mas está errado, porque no original seria lugar de tormentos, o Hades em grego, e Sheol em hebraico. A mesma coisa, Sheol e Hades. Até a morte de Cristo, todos os ímpios e justos iam para lá. Após a morte e a ressurreição de Jesus, os justos foram transladados desse lugar para a Nova Jerusalém. Daí se torna paraíso, em Hebreus 12, 22 até o 23. O Hades era um lugar intermediário, antes da inauguração do verdadeiro lago de fogo, o inferno, como mais conhecido. Não era um purgatório. Os justos não precisavam purificar-se na morte. Isto devia ser feito em vida. Em Levíticos 25, 29 e 30 você entende. O Hades era um lugar intermediário, não somente para o justo, mas também para os ímpios, tipificando no antigo pacto com uma cidade de refúgio. Neemias 35, 28. Com Cristo no ministério da sua morte, que consistia em libertar os cativos e abrir as prisões dos escarnecedores, os justos foram transportados para o paraíso de Deus. 2 Coríntios 12, 4 e Hebreus 12, 22 a 24. O Hades, conhecido erradamente como inferno, ainda que suas divisões para os justos, ímpios e demônios eram cativeiro, o diabo gozava do privilégio de ter as suas chaves. Isaías 22, 15 ao 25. E com a vitória de Cristo, tudo mudou. Na sua obra expiatória, tudo o que Adão havia perdido foi resgatado. Levítico 25, 47 ao 49, você entende esse propósito. Apocalipse 1, 18. Onde isso aconteceu? Por que Jesus venceu a morte? Podemos crer na ressurreição? Por que venceu o diabo? Podemos crer que o Hades já não é mais uma prisão, porque as suas portas não prenderão mais a igreja de Cristo. Mateus 16, 18. Aqueles que creem no Cristo ressurreto não passarão mais pelo Hades, até a morte de Cristo. O Hades era uma prisão tanto para os ímpios quanto para os justos, e de lá ninguém podia escapar. Lucas 16, 31. Eu vou mostrar aqui um desenho para os irmãos antes de eu continuar. Aqui, ó. O Hades e o paraíso dividido pelo abismo. O abismo, quem está ali no controle é Apollyon ou Abaddon, né? Duas características que cuida o abismo, né? Onde os demônios estão presos, aqueles do tempo do diluviano e no tempo de Sodoma e Gomorra, que, né, cruzaram as leis que não deviam, estão presos lá. E hoje, até hoje, o abismo continua uma prisão para os demônios.
esse segredo pouco revelado nos dá autoridade como igreja mandar os demônios que descerem do seu domicílio regiões celestes para a terra, como passaporte, o corpo das pessoas que eles vão possuir. Eles estão ilegalmente aqui na terra, porque Deus nos deu o controle da terra. Então, os espíritos acabam cometendo esse ato de delito. E nós, como igreja, com um espírito de discernir as coisas, e se uma pessoa vem a levar a possessão dentro da igreja ou em locais que você está orando, você tem a autoridade de mandar o demônio ser amarrado pelo anjo do Senhor e ser mandado para o abismo. E de lá ele sairá só lá na grande tribulação, quando os demônios do Hades serão libertos para atormentar o pessoal. Até lá, então, vai demorar bastante, né? Então, nós como igreja temos essa autoridade de mandar os demônios para o abismo. E lá, Apolion que sabe o que faz, né? Com certeza não vai ficar tão faceiro, né? De um a menos do exército de Satanás ser mandado para lá. E depois que você mandar o demônio pro abismo, imediatamente peça para Deus, o Espírito de Deus, pousar nessa casa. E daí demônio nenhum pode possuir mais, porque essa casa está com a gente, que é a luz. E os demônios não gostam de luz, não gostam de água, porque o Espírito Santo representa a água. E eles não podem vir mais. Isto, é claro, se a pessoa continuar nos caminhos de Cristo, corretamente. Então, continuemos. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco creram, e ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, o ex-rico queria que Lázaro recebesse a permissão de Abraão para sair do Hades e ir pregar o evangelho aos seus irmãos, que ainda estavam vivos. Mas a permissão lhe foi negada. Abraão rompeu o silêncio e disse: se Lázaro tivesse que sair daqui, seria somente pela ressurreição. Ninguém podia sair do Hades, a não ser pela ressurreição. A trajetória de um homem na morte, antes da ressurreição de Cristo. Primeiro, o espírito humano regressa a Deus. Segundo, a alma e a pessoa propriamente dita que ia ao Hades, seja do justo ou seja dos ímpios, a alma dos justos ia ao seio de Abraão, e a alma dos ímpios ia ao lugar de tormento. Terceiro, o corpo ficava na sepultura ou no lugar onde havia sido desfeito depois de sua separação da alma. Os corpos dos justos esperavam a morte de Cristo na cruz para serem transportados para o paraíso. Hebreus 12, 22 e 24, como eu já falei. 2 Coríntios 12, 4. Mas o corpo dos ímpios somente ressuscitarão após o reino milenar de Cristo, na ocasião do grande tribunal do trono branco, na segunda ressurreição. Apocalipse 20. Antes da ressurreição de Cristo, os justos e os ímpios desciam ao Hades. Mas hoje, depois da morte e ressurreição de Cristo, nosso Salvador, a alma é levada do corpo e enfrenta as regiões da sombra e da morte, o rio Jordão espiritual, o lugar das regiões celestes. Salmos 23, 4. Ninguém consegue passar por esta região sem o sinal da fé, que é o selo do Espírito Santo na nossa vida, aquele que é salvo. Lucas 16, 22 e Efésios 1, 13. Este lugar é horrível, tanto o justo como os ímpios passam por essa região. Mas é ali que a alma é incepcionada antes de passar para o outro lado, o paraíso de Deus. Dos ímpios são recusados. Os justos, com a ajuda pessoal dos anjos de Deus, atravessam para o outro lado depois que o selo do Espírito Santo é mostrado. Assim, os ímpios que não contam com esta ajuda são entregues nas mãos dos anjos caídos, que os levam até o lugar de tormento, ainda no Hades. Antes da morte de Cristo, esse era o trâmite contínuo
Até a morte e a ressurreição de Cristo, depois da ressurreição, Jesus tomou todos os justos que estavam no paraíso e os transportou à Nova Jerusalém Celestial, outrora eu falei, onde Paulo esteve arrebatado. 2 Coríntios 12, 4. Mas até hoje, depois da morte e ressurreição de Cristo, os ímpios continuam indo a este lugar de tormentos no Hades. Não é inferno, meu irmão, é no Hades, lugar de tormento. A alma do Lázaro havia passado por todos esses trâmites, mas aí que vem o segredo, teve que obedecer à voz de Cristo que o chamava. Este já foi um sinal para os justos que ali estavam, isto é, de que o translado estava próximo. Neemias 35, 25 e João 11, 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Uma bela tipologia que os mortos lá, que estavam lá em cativeiro, viram Lázaro sair de lá e ainda creram mais, ainda que o Redentor estava perto em vir e tirar eles daquele lugar ali e trasladar para Nova Jerusalém. Eu deixo essas palavras, creio que os irmãos vão entender, desculpa se eu falei meio rápido, amém? Mas foi essa a mensagem. Paz e graça.